Mas o cara é ateu e ele tem um comportamento melhor do que eu. Como é que pode? Né? A Bíblia tem muita coisa que eu deveria estar fazendo, que o cara sem conhecer está fazendo, e eu não estou fazendo. Aí às vezes eu cito que eu não era crente, eu era cretino, né? Meio cretino. E isso mexeu comigo, né? Quando eu terminei o 4º período, que eu fui ingressar no profissional, né, do meu curso, aí minha vida deu um nó. Deu um nó que eu fiquei muito tempo sem entender. Que normalmente eu estudava 14 horas por dia, de boa, não tinha, né, parava só para comer e dormir. E quando foi nesse outro semestre, eu não conseguia ler 2 linhas de um texto. Qualquer coisa, qualquer livro que eu abria, eu não conseguia absorver mais nada. Nada. Foi uma coisa assim como se tivesse botado um tampão e selado de uma forma que eu não conseguia abrir. Onde você nasceu? Rapaz, nasci em Limoeiro. Limoeiro é uma cidade aqui próximo de Carpina, uns 20 e poucos quilômetros. Vivi lá até os 8 anos de idade, né, e vim para Carpina. Assim, sou limoeirense, né? Sou casado, né? Sou casado há 35 anos. 35 anos, tenho 2 filhas, um neto e uma netinha a caminho. Como foi sua infância? A lembrança que eu tenho da infância, eu tenho lembranças boas e às vezes umas lembranças um pouquinho complicadas, né? Que a minha mãe era uma mulher assim que se preocupava demais com a educação dos filhos, mas ela era muito rígida, né? Era linha dura. E assim, a formação que ela teve passou para a gente, eu acho, melhorado, mas com muita rigidez, né? Apanhava, obedecia, ficava de castigo, né? Brinquei muito, tive umas fases boas assim com alguns amigos, primos, ia passar férias junto lá na casa dos meus avós. E assim, eu diria que foi uma infância boa, né? Quantos irmãos você tem? Tenho uma irmã mais nova que eu e um irmão mais velho que eu. Somos 3. Nesse período da sua infância, adolescência, houve algum momento assim que você se distanciou da... Com relação ao evangelho, né? Com relação ao evangelho, minha mãe, meu pai, era católico de origem, né? Católico, um católico, daquele católico praticante, que ia para a missa, ia para a procissão, essas coisas todas. E minha mãe, ela se converteu, eu tinha 1 ano e meio na Assembleia de Deus. Ela estava comigo no braço, ela conta que estava comigo no braço. E enquanto a gente morou lá em Limoeiro, ela ia aos cultos no domingo, levava a gente pequenininho para a igreja. Eu tenho lembrança de eu correndo dentro da igreja e os diáconos lá, o presbítero lá, esse menino, essa coisa, tá. Mas criança, a gente correndo na igreja. Quando a gente veio para Carpina, e eu lembro que ela tentou se firmar na Assembleia de Deus, mas não teve assim se sentiu muito acolhida. E a gente tinha uma vizinha que conhecia o pastor e a esposa do pastor, que era missionária da igreja presbiteriana. E aí, por intermédio desses vizinhos, a gente começou a conhecer o pastor e a esposa dele, começou a fazer visita lá em casa e a gente ficou na igreja presbiteriana. Então, a parte mais assim do evangelho que eu tive, assim, que eu tenho lembranças boas de conhecimento, foi na igreja presbiteriana, né? Escola bíblica, as aulas, né? E eu lembro que quando eu tomei a decisão, o pastor estava pregando, foi esse pastor, eu tinha 10 anos, foi quando eu tomei a decisão. O que Né? foi que impactou você nesse momento? Porque você é um jovem com 10 anos, o que foi que Então, chamou sua atenção nessa... assim, eu lembro, né, a forma como o evangelho era trazido para a gente na época, né, era assim, falava muito a questão de salvação, né, de você ter que ir para o céu, a questão, uma criança fica meio que pensando nessa questão, né, de morrer, ter que ir para o inferno. E assim, o conhecimento de Cristo, né, do evangelho. Então, meio que um sentimento nesse sentido também, né, de ter a salvação. No, Mas no seu ponto de
Batista, hoje você acha que é diferente essa questão do evangelho? Não, a maior, assim, a questão da salvação é imprescindível para o ser humano, né? Imprescindível. Mas, assim, o homem não é só a questão da salvação, é a necessidade que o homem tem de comunhão com Deus. Na época eu não tinha, acredito, maturidade para entender isso. Isso, para mim, levou muito tempo, né? E com 14 anos de idade você deu um passo de se Foi, batizar. batismo. A gente já estava na igreja batista, né? A gente passou um período na igreja presbiteriana, sendo, né, discipulado, bem acolhido, teve um crescimento ali com esse casal, né? E eles foram embora para uma igreja na Bahia e tinha se convertido uma quantidade boa dentro da igreja de pessoas que tinham, né, uma afeição muito grande a eles. E houve um certo celeuma, um desentendimento entre dois grupos nessa igreja, o pessoal mais antigo e o pessoal mais novo. E a igreja, eu lembro que houve um problema lá com a irmã, uma discussão com um pastor novo que chegou lá, e a igreja se dividiu. E eu lembro que nessa divisão, a gente foi acolhido por uma igreja batista, e a partir daí se formou uma congregação batista e a gente, até hoje, né, eu faço parte dessa igreja que se formou, né? E como foi a sua vida dos E 14 aos 14, aos né? 20 anos, da adolescência, como foi esse período da sua vida? Então, depois do batismo, eu sempre frequentei bastante a igreja, a gente ia muito à igreja, mas assim, a maturidade, o desenvolvimento dessa coisa do relacionamento com Deus, ainda era uma coisa muito, diria, muito superficial. Não era algo muito profundo, não era algo que, talvez, eu acho que tinha influência muito da minha criação, né? Porque a vida, ali até aquele momento, minha mãe sempre forçava muito, vocês têm que ir para a igreja, vamos para a igreja, aquela coisa toda. Isso é muito importante para a vida de vocês. Eram duas coisas que ela se preocupava muito. Era a questão da gente, né, estar firme na igreja, no evangelho, porque ela se preocupava com a salvação, que ela queria ver os filhos salvos, né? Um dia que eu fui embora, eu quero ver que meus filhos, né, estão servindo ao Senhor. E ela se esforçava muitas vezes até de forma meio dura, né, que no jeito dela era um jeito de se preocupar. E também ela se preocupava muito com a questão de estudo, né, que ela dizia, até pobre, então pobre tem que estudar. Se quiser ter alguma coisa na vida, tem que estudar. Aí até uma certa idade, eu fui levado por essa correnteza. E eu lembro que quando eu já estava mais ali com meus próximos dos 20 anos, né, a gente vai ficando jovem, a influência do mundo, né, as meninas querer namorar, querer ter, né, relacionamento com... Eu nunca tive muito problema com bebida e coisa de sair para farra, essas coisas não, porque toda vez que eu tentava essas coisas eu não me sentia muito bem nos lugares, nos ambientes. E isso não me atraía muito, né? Mas assim, para namorar eu tinha muita facilidade de querer estar, né, saindo com as meninas. E eu não tinha aquele compromisso, né? Eu lembro, mesmo depois do batismo, eu comecei a ir para a faculdade, né, vestibular, essa coisa toda, e ali fiquei meio sem compromisso, né? Não tinha muito compromisso com o evangelho. Mas com as amizades que eu tive lá na universidade, teve algumas coisas que me deu assim, um embate, né? Me deu uma sacolejada. Uma foi que eu tinha um amigo que a gente estudava junto e ele era ateu, né? E tinha alguns outros colegas também que não tinha religião nem nada. E eu vi muita coisa boa nessas pessoas, né? Pessoas que estavam muito ali focadas em estudar, aquela coisa toda, na parte profissional. Mas a gente desenvolveu um relacionamento e eu via que eram pessoas assim que tinham alguns valores que eu negligenciava. Eu dizia, rapaz, o cara é ateu e ele tem um comportamento melhor do que eu. Como é que pode? Né? A Bíblia tem muita coisa que eu deveria estar fazendo, que o cara sem conhecer está fazendo e eu não estou fazendo. Aí às vezes eu cito que eu não era crente, eu era cretino, né? Meio cretino. E isso mexia comigo, né? E eu passei ali não sei se uns 2, 3 anos, por aí, alguma coisa por aí, meio que, né, confrontado com isso aí, né?
às vezes eu ficava meio assim para dizer que eu era crente, né? Porque eu me comportava às vezes de uma forma que não condizia muito com o evangelho. E aí eu não queria estar abrindo a boca só se alguém perguntasse. Mas se não perguntasse... Mas até hoje eu também não me apresento em canto nenhum não, como crente não. Eu prefiro que as pessoas façam essa avaliação, né? Mas... Nesse período aí, qual era o seu maior anelo, um objetivo que você queria, não sei se você nesse período tinha algum sonho, não sei. A gente foi criado de uma forma ali, meus pais não tinham uma condição financeira, não era miserável, né? Mas vivia bem sacrificado, né? Meu pai é agricultor, sítio pequeno, o que se trazia para casa era ali com muita dificuldade. Minha mãe trabalhava muito, costurando, sempre estava criando alguma coisa. Às vezes botava gente para vender, a gente vendia banana, eu e meu irmão. Até doce, ela fazia uns doces de caseiro e botava nos copinhos. Eu lembro que às vezes tinha uma construção lá perto de casa, eu levava para ajudar a comprar os livros. E assim, era muito sacrificado. Então, quando o cara é pobre, né? A gente é pobre, o que é que a gente olha para os outros e tem muitos desejos, né? De ter uma condição de vida boa, de ter uma roupa melhor, de ter um carro. Assim, tem sempre, né? Acho que a maioria das pessoas pensam muito em ganhar bem, né? Em ter um bom emprego, uma boa fonte de renda. Então eu era cheio de sonho, né? Eu sonhava em estudar muito, ter uma profissão boa, desenvolver negócios, ganhar muito dinheiro, né? Andar, conhecer o mundo, né? Não queria ficar fixo no lugar, eu queria trabalhar 1 ano, 2 anos no lugar, depois mudar de país, e conhecendo o mundo inteiro. E para isso eu precisava estudar muito. Então eu me dedicava, teve uma fase da minha vida que eu me dediquei de uma forma assim absurda para obter conhecimento. E qual era o seu objetivo de querer ter muito dinheiro? Para que era? Sim, para ter era a questão de satisfação pessoal, de comprar coisas, né, de ter realizações, de ter casar com uma mulher muito bonita e ter morar numa casa muito boa, comprar carro, viajar. Esse era o meu objetivo, né? Assim, pensava no dinheiro para ter uma condição de vida, né, material boa, que eu vivia de uma forma ali bem apertada, né? Eu tive fases boas na minha vida, assim, que eu tive emprego, teve uma fase que eu tive um emprego bom, mas eu não me realizava no emprego. Eu queria fazer algo que eu gostava e que eu ganhasse dinheiro. Então eu comecei a fazer um plano. Eu tinha um plano, eu tinha um projeto de vida, né? E eu precisava estudar muito para que eu conseguisse, né, realizar esse projeto. E esse projeto era muito longe do lugar onde eu vivo. Eu não E o que aconteceu com o seu projeto esse? Então, aí assim, muita coisa, né, tem uns atropelos, né? Eu lembro que para passar no vestibular, que eu ingresso na época, sempre foi difícil, né? Mas na época era bastante difícil. Eu fiz 3 vezes, na terceira eu passei e quando eu cheguei lá na universidade, com muita dificuldade, eu vi que era mais difícil ainda sobreviver lá, né? E aí eu precisei estudar e fui escavacando as coisas e dentro da universidade é um mundo diferente, né? Um mundo de conceitos, de visão de mundo, né? Apesar de que eu não fui afetado, né, com a minha fé nesse sentido. Não deixei de ver Deus da forma como eu via, assim, não tinha um relacionamento profundo, mas não afetou muita gente fica ateu, aquela coisa toda, porque, né, existe uma corrente muito forte de ateísmo dentro da universidade. Mas isso não me afetou. Meu objetivo lá era ser um profissional de ponta, né, para que isso me desse uma condição de ter um trabalho que me desse um retorno grande. E aí eu me esforcei muito para isso, né? Sofri muito, no começo foi bem difícil, né? Tive muitos atropelos e orava. Eu lembro que no começo eu não tinha condições era em Recife, eu morava em Carpina e eu pegava muita carona. Na época a gente não tinha facilidade dos ônibus que tem hoje, que leva o pessoal, deixa na porta da universidade. E eu pegava muita carona e eu sempre orava, pedia a Deus, Senhor, arruma uma carona para mim, que eu vá e volte, que ninguém faça nenhum mal a mim.
né? Porque às vezes você fica com medo de pegar a carona com uma pessoa estranha, né? E eu pegava muita carona com gente estranha, todo dia, todos os dias, para ir e para voltar, né? Era muito difícil. Durante o ano eu andava de coletivo 2, 3 vezes. O ano inteiro era de carona. Então eu pedia muito a Deus, eu orava muito. Por conta da minha deficiência, porque eu estudei escola pública e tinha uma deficiência muito grande. E por conta dessas coisas, da condição de estar estudando numa universidade pública, mas cara. Porque eu tinha que passar o dia inteiro estudando. Eu não tinha condições de trabalhar. Aí eu tinha que me virar. Aí depois descobri casa de estudante, fui morar em casa de estudante. Então assim, comecei traçando meu plano e tudo estava funcionando mil maravilhas, né? Eu me sentia abençoado, porque eu pedia as coisas a Deus, Ele meio que abria as portas, e eu estudava muito e as coisas estavam sempre progredindo para mim, né? Consegui bolsa de iniciação científica, né? Eu tinha bolsa de iniciação científica pelo CNPq, eu recebia um dinheiro bom pelo CNPq, a bolsa na época me ajudava muito. Eu dava aula particular, ganhava direitinho, assim, aulas poucas, mas nos intervalos que dava. E me dando bem, né? Depois de um tempo eu comecei a me dar muito bem na universidade. Quando eu cheguei já no 4º período, eu já estava numa fase assim muito boa, que eu passei por média em tudo. Notas muito boas, sendo bem reconhecido, né? Já trabalhando com o pessoal na área de pesquisa, com o professor, tendo um orientador, dentro do laboratório lá do departamento de física, né? Junto com o pessoal de química, que eu trabalhava com o pessoal de química. E quando eu terminei o 4º período, que eu fui ingressar no profissional, né? Do meu curso, aí minha vida deu um nó. Deu um nó que eu fiquei muito tempo sem entender. Que normalmente eu estudava 14 horas por dia, de boa, não tinha, né? Parava só para comer e dormir. E quando foi nesse outro semestre, eu não conseguia ler 2 linhas de um texto. Qualquer coisa, qualquer livro que eu abria, eu não conseguia absorver mais nada. Nada, 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 nada. Foi uma coisa assim como se tivesse botado um tampão e selado de uma forma que eu não conseguia abrir. O que você atribui isso ao quê? Você tem uma resposta sobre esse momento? Então, né? Na época, eu fiquei mal, né? Eu fiquei perguntando, aí fui para médico, aí me disseram que eu estava com estafa, né? Que eu estava muito cansado. Falaram em eu dar um tempo, né? Para dar uma melhorada, tomar remédio. Eu fiz isso, né? Tentei fazer isso, mas mesmo assim não funcionou. E fiquei agoniado, né? E foi na época que, um pouco depois ter iniciado essa fase, eu acho que quase um ano depois, mais ou menos, eu conheci a mulher que hoje é minha esposa, né? A gente se conheceu lá na igreja. Eu já conhecia ela de vista, assim, né? Até da minha cidade. E aí a gente começou a namorar, só que a vida da gente a coisa foi muito rápido. Tanto o namoro que de repente eu já estava casando, ela já estava grávida. E eu ainda tentei, né? Eu tentava voltar para a universidade, tentava assistir aula, mas toda vez quando eu tentava as coisas davam errado. Tentei mudar de curso, né? Antes disso eu já tinha tentado mudar de curso, mudei para um outro curso que era bem melhor do que eu estava. Não funcionou. Eu tentei N coisas, né? Lembro que eu me inscrevi até num concurso da Receita Federal. E depois eu simplesmente comecei a trabalhar até com o irmão da minha esposa. E assim as coisas foram meio que se distanciando, né? Veio o compromisso por ser casado, né? E também ela já estava grávida. A gente tinha uma condição até boa, porque ela já trabalhava quando eu conheci, ela tinha um emprego muito bom e eu estava trabalhando no mesmo segmento, já estava ganhando mais ou menos, né? E a parte financeira não estava ruim, não estava ruim. Mas eu morando em Carpina, trabalhando em Carpina, numa coisa que eu não tinha a menor intenção, né? Não estava, a coisa foi casual, foi acontecendo, não era algo que eu tinha planejado, né?
E hoje você se dedica a fazer o quê? De profissão e trabalho que você faz hoje? Hoje eu sou comerciante, né? Hoje eu sou comerciante e por conta desse trabalho, eu fui me afastando daquela ideia, mas não tinha desistido da ideia, né? Daquele plano que eu tinha antes. Mas minha vida foi tomando um rumo diferente. Outra coisa que me ajudou muito foi a minha esposa, né? Minha esposa, ela me ajudou muito espiritualmente, porque ela sempre estava buscando e, vez por outra, ela dava um puxavanco, né? E isso foi assim, foi muito importante na minha vida, né? Essa fase do casamento, entendeu? Agora, eu vim entender, depois de alguns anos, não foram poucos anos, que Deus foi me envolvendo num ministério, né? Que eu nem tinha, né? Comecei a frequentar mais a igreja, participar mais da igreja, nas coisas, e trabalhando, né? Montei um negócio, não gostava muito de ser empregado, eu nunca gostei muito de uma coisa bem desde da minha infância, assim, que eu sempre, a mente sempre via alguma coisa, sempre empreender. Rapaz, esse negócio dá para ganhar dinheiro, esse negócio aqui dá para ganhar dinheiro. Então, eu tinha meio que essa vontade, essa gana de montar alguma coisa. E aí já tinha tentado montar várias coisas, e as coisas às vezes não davam certo, porque eu também era muito, muito novo, inexperiente. E aí comecei a trabalhar, né, na área comercial lá com o meu cunhado. Fui ser vendedor. Vi que eu não era um cara que eu fazia direitinho, né, mas não era algo que me dava uma satisfação muito grande de realização profissional. Mas estava lá, estava precisando trabalhar, porque já estava casado, né? Tinha que dar conta das coisas. E assim, o tempo foi passando, e eu botei na cabeça de dizer, rapaz, eu vou montar um negócio. Montei um negócio pequeno, né? Na área de doce, fabricando uns bombonzinhos que a gente chama de Nego Bom, né? É um produto bem, bem conhecido aqui na região da gente, bem antigo, né? Bem tradicional. E aí a coisa foi dando certo, foi bom, foi desenvolvendo, era muito pequena a fabricazinha, foi crescendo, foi dando certo. Eu lembro que cheguei a ter, eu acho que umas 20 pessoas com 2 anos, acho que já trabalhando. E hoje quantos funcionários você tem? Acho que hoje tem uns 80, mais ou menos. Se você tivesse de dar um conselho para alguma pessoa que passou por algo parecido como o que você passou, qual seria o seu conselho? Olha, se você entender logo qual é a vontade de Deus na sua vida, em vez de estar assim, levantando barreiras, é bem melhor, é menos traumático e é mais proveitoso, né? Eu não acho que eu construí muitas barreiras. Agora, Deus, eu sei que Ele construiu muros enormes para eu não ir para uma determinada direção, né? Apesar que eu tentei até derrubar esses muros algumas vezes, mas eu não consegui tirar poucos tijolos,